Nesse ano de 2022, o dólar caiu de uma forma muito significante. Para uns, possa ser que vai ter Disney no final do ano e que as coisas vão começar a melhorar. Para outros, talvez possa ser que haja uma oportunidade, já que desde o início do ano o dólar já se desvalorizou quase 17%. Uma queda bastante expressiva. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar por que o dólar está se desvalorizando e como isso vai afetar na sua vida. Veja esse vídeo todo, porque no final eu vou te dar um bônus. O que será que eu devo fazer com meu dinheiro nesse momento de incerteza? Você vai ver a resposta no final do vídeo. Não seja um cego no meio do tiroteio. É possível sim ganhar dinheiro em momentos de incerteza. Basta apenas olhar de uma perspectiva fora da média. Chegou aquela hora esperada por muitos. Para alguns, o momento mais importante do vídeo. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, para esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possíveis, porque o YouTube, quando você deixa o like, ele entende que esse vídeo é bom e vai entregar ele para o máximo de pessoas possíveis. Então deixa o like aí, se inscreve que vai me dar uma força muito boa. Bora pro vídeo. O dólar ele está se desvalorizando por alguns motivos, e o primeiro é o aumento da taxa de juros. A nossa taxa básica de juros, a Selic, ela subiu muito em pouco tempo. Para você ter noção, há alguns meses atrás ela estava a 2%. Então, nessa época, ela não estava muito atrativa para os investidores estrangeiros. Só que atualmente, ela está a 11,45% ao ano. O olho chega a brilhar. Por causa do Covid-19, o governo ele travou a nossa taxa Selic nesses 2% por alguns meses. Só que aí, o que foi que rolou? Inflação. O nosso dinheiro ele passou a valer menos com o tempo. E a forma mais eficiente que o Banco Central utiliza para combater a inflação é a Selic. Então a Selic ela teve que subir para combater a inflação, que estava subindo de forma astronômica. Mas aí você me pergunta, Brunão, o que é que isso tem a ver com o dólar? Vamos lá. Com o aumento da taxa Selic, os gringos eles passaram a alocar o dinheiro deles aqui no Brasil, em busca dessas altas taxas. Então o que é que acontece com o dólar? Já que tem dólar saindo dos Estados Unidos e entrando aqui no Brasil, o que vai acontecer com o valor do dólar? Ele vai se desvalorizar. Basicamente, a lei da oferta e da demanda. Quanto mais dólares a gente tem aqui no Brasil, menor é o valor dele. E além disso, a nossa bolsa de valores ela estava com um PL muito baixo, o que chamou ainda mais a atenção dos investidores internacionais. Para você ter noção, nesse ano de 2022, em apenas 4 meses, já entrou mais de 60 bilhões de reais na bolsa de valores do Brasil. É inevitável não falar da guerra que está rolando, né, entre a Rússia e a Ucrânia. A gente já tem ouvido falar muito sobre isso, muita gente já comentou, enfim, mas o fato é que de uns tempos para cá, o conflito ele se intensificou quando a gente fala de questões econômicas. No início era apenas ameaças, depois começou os bombardeios, inocentes mortos, sanções econômicas. A moeda da Rússia, o rublo, se desvalorizou muito desde o início desse conflito. Além disso, essa guerra desencadeou o aumento das commodities. Por exemplo, café, trigo, minério de ferro, petróleo, gás, entre outras commodities, subiram muito e isso, inevitavelmente, fez com que o real se valorizasse e o dólar se desvalorizasse. Isso porque nós brasileiros somos grandes exportadores de commodities. Para você ter noção, nós somos o terceiro maior exportador de commodities do mundo. A gente só perde para os Estados Unidos e para a China. Então, com o aumento dos preços desses produtos, mais dólares entraram no Brasil, porque as commodities elas são dolarizadas. Então, quando a gente exporta um produto, acaba entrando dólares no país. Vamos lá. Para um lado isso é bom, para outro lado isso é ruim. Para o nosso bolso isso é uma merda, né? Porque o preço de tudo aumenta, mas o real ele se valoriza. Se na sua cabeça se passa, uhul, vai ter Disney no final do ano, você acertou. O fato é que com a queda do dólar, o nosso poder de compra ele aumenta. Só que vamos colocar o pé no chão aqui. A gente sabe que ir para os Estados Unidos não é a realidade do povo brasileiro no geral. Então, como será que a queda do dólar vai afetar o brasileiro de forma geral? Impacta muito, de uma forma que você nem imagina. Já que a nossa comida, roupa, cosméticos, utensílios de casa, tudo que você possa imaginar no geral é dolarizado. Então essa relação cambial entre o dólar e o real vai interferir sim no seu bolso. Então, com a nossa moeda mais valorizada, basicamente a gente vai conseguir comprar esses produtos de uma forma mais barata. O outro ponto é que a desvalorização do dólar, né, em frente ao real, no caso o real se valorizando e o dólar se desvalorizando,
Isso é um ponto positivo, porque a nossa inflação ela tende a diminuir, o que é um alívio para o bolso do brasileiro. Que parada! Eu gravei um vídeo só falando sobre o petróleo, né? Ainda trouxe umas curiosidades sobre commodities, enfim, se você quiser ver, né, eu acho interessante, vai te agregar muito valor. No final do vídeo vai aparecer um cardzinho para você clicar. Se você é curioso, quer entender como é que funciona a economia por trás do petróleo, das commodities, enfim, vê esse vídeo que você não vai se arrepender. Segura aí que tem BO! Chegou na parte mais polêmica do vídeo, vamos falar sobre eleições. O que será que vai acontecer com o dólar? Ele vai subir? O dólar vai cair? Né? Será que a gente vai ter dólar a R$3? Não sei. A única certeza que a gente tem é a seguinte: o dólar só se valorizou contra o real ao longo dos anos. Para você ver, a inflação do real e a inflação do dólar são bastante diferentes. Nesse caso, o real ele é muito mais inflacionado que o dólar. Então a gente pode falar que a tendência é que o real se desvalorize frente ao dólar. Mas aí, algumas pessoas falam: pô, Brunão, na época do governo de Lula, o dólar tava a R$2. E aí, essas pessoas acreditam que o Lula voltando ao poder, ele vai conseguir restaurar o dólar nesses mesmos patamares. O que, ao meu ver, é até inocência, né? Ou a depender do caso, ignorância, porque nenhum político faz milagre. Acho muito difícil ver o dólar a R$2 de novo. Para não dizer impossível, né? Já que eu não posso afirmar nada e tudo pode acontecer. Tentando ser o mais realista possível, muito provavelmente teremos Lula e Bolsonaro no segundo turno. Então podemos afirmar que vai ser um ano de muita volatilidade e incertezas. Então, basicamente, as eleições elas interferem nas expectativas que o mercado tem sobre o Brasil. Então, se o mercado ele vê que um determinado candidato é um perigo para a economia, o que vai acontecer vai ser que os investidores vão tirar o dinheiro do Brasil e colocar nos Estados Unidos. E o que vai acontecer com o dólar vai subir. Aquela mesma coisa, né? Oferta e demanda. Vai sair dinheiro do Brasil e entrar nos Estados Unidos. Por outro lado, se o mercado se surpreender com o candidato, né? Se ele for melhor do que as pessoas imaginaram, o que vai acontecer com o dólar? Vai cair. Então, tudo vai girar em torno de expectativas. Lembre-se sempre que existem muitos fatores que impactam nessa diferença cambial entre o dólar e o real. Nesse vídeo eu trouxe apenas alguns, como o aumento da taxa de juros, guerras, commodities e, em um futuro muito próximo, eleições. Mas se atente a uma coisa: tem uma frase que eu não sei de quem é, inclusive se você souber deixa aqui nos comentários, que é a seguinte: dólar ruim é aquele que você não tem. Se você chegou até aqui, meus parabéns, eu vou te recompensar por isso. Eu vou te falar alguns investimentos que você pode fazer, né, para aproveitar esse descontinho maravilhoso que está rolando no dólar. E também vou te falar por que é importante você dolarizar a sua carteira. Vamos lá. Dolarizar sua carteira é basicamente você diversificar seu patrimônio atrelando ele a outra moeda, outra cultura, outro país, evitando o tal do risco sistêmico que se chama Brasil. Na minha opinião, eu acho interessante você aumentar sua posição no dólar, inclusive aproveitando esse descontinho maravilhoso que está rolando, porque, infelizmente, a gente não sabe qual é o futuro do Brasil. E cá entre nós, os Estados Unidos está bem mais encaminhado que a gente. Estou aumentando a parte dolarizada da minha carteira e estude, senta a bunda na cadeira e veja se faz sentido para você. O primeiro investimento é o próprio dólar, que já se provou ao longo do tempo como um ótimo investimento. O segundo investimento são as criptomoedas. Boa parte das criptomoedas elas são dolarizadas. No caso aqui eu vou falar sobre o Bitcoin e o Ethereum, né? Inclusive eu aproveitei a quedinha, aumentei minha posição e já falei em alguns vídeos, estou apaixonado pelas criptos. E o terceiro investimento é investir nas próprias empresas americanas, né? Seja através de ações ou através do ETF IVVB11, que replica o índice do S&P 500. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, a forma que você tem de me agradecer é deixando o like e se inscrevendo. Meu nome é Bruno Lagos, esse é o Passos para Investir e tenha dólar.